Boa tarde a todos os presentes, também os que nos acompanham online. Daremos início à mesa temática número 7. Eu vou iniciar aqui pela leitura da programação, como consta na divulgação do evento. A mesa irá abordar sobre o impacto da IA no poder marítimo, destacando seu papel na competição estratégica entre potências militares, as implicações para a segurança cibernética e inteligência e o posicionamento do Brasil nesse novo cenário geopolítico. Adicionalmente, colocará em evidência aspectos ligados ao emprego da IA em simulações e cenários. A mesa é composta por palestrantes e pesquisadores do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval, cujo laboratório faz parte do Plano Defesa 5. E essa mesa está aqui a convite do professor Fernando, pesquisador do Laboratório de Simulações e Cenários na área de nuclear. Então, dando início à mesa, o tema da mesa é, propriamente dito, é IA e Defesa Nacional, uma abordagem com foco no poder naval, que será iniciada pelo professor Dr. Alexandre, que também é pesquisador sênior do Laboratório de Simulações e Cenários de IA. O tema será Demandas Energéticas para o Emprego da IA, Limitações do Uso Embarcado. A todos, é uma satisfação estar aqui na ESEMI. Eu agradeço o convite dessa escola, é uma honra estar aqui, e também cumprimento todas as senhoras e senhores, oficiais, alunos, professores presentes, enfim, a todos os presentes na parte da tarde desse encontro. As senhoras e senhores, fiquem à vontade para trocar ideia comigo, tá? Eu já estive nessa cadeira aí, tá? Então, conheço bem aí a realidade de vocês ex-alunos, tá? Até porque eu sou de Bahia. Fiz escola naval, depois eu fiz engenharia elétrica na USP. Enfim, já conheço a realidade de vocês, tá? Então, eu fiz essa apresentação pensando muito em vocês alunos. Eu não segui estritamente o que está escrito ali, tá? A intenção aqui é, medida do possível, tentar conversar com vocês e provocar a reflexão, tá? Bom, isso tem genética da inteligência artificial e aí um sistema marcado, tá? Ah, esse colega aqui, vai clicar no... O segundo é um vídeo interessante no YouTube, que eu separei para vocês, em que o jornalista fez uma reportagem interessante sobre inteligência artificial no campo de batalha. Então, tem exércitos se enfrentando os equivalentes do tem. Eu achei interessante, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo de 15, 20 minutos. O segundo link é uma reportagem sobre o Banana e os países. Esse evento, pode passar o slide, por favor, da guerra da Ucrânia, tá? Acho que vocês viram, vou chamar vocês, tá? Acho que vocês viram que há 2 semanas atrás, a Ucrânia, não se sabe muito bem como, eles conseguiram atingir vários objetivos estratégicos russos. Inclusive, o que eu fiquei sabendo que são bombardeiros da russa, tá? E com certeza, esse é o motivação da gente, de nós estarmos conversando aqui, né? Porque vocês podem ajudar também que, no final desse voo dos drones, não sei se eram enxames, se eram drones, o fato é que o voo tinha que ser autônomo. Não tinha ninguém lá pilotando esse drone, tá? Então, o que torna isso possível? Por exemplo, a tecnologia acontece.
Eu pergunto para vocês, se tiver uma engenharia eletrônica aqui, para computação, se a gente pegar o menor transistor que a gente consegue fabricar, transistor comercial, lá em Taiwan, quantas vezes ele é maior do que o hidrogênio? Alguém se habilita? Ninguém é. Então, ó, mais ou menos de 70 a 80 vezes o tamanho do hidrogênio, maior, de 10 quilômetros. Então, 30 vezes. Qual é o tamanho do vírus do SARS-CoV? São átomo de hidrogênio. Tá? Então, o dispositivo de chaveamento que está aqui a um ano no estado da arte, ele é 70, 80 vezes somente maior do que o hidrogênio. Isso quer dizer o seguinte: a gente está próximo na eletrônica do tamanho do átomo. Então, lá na década de 90, quase 30 anos, com uma engenharia elétrica na Universidade de São Paulo, o professor de circuitos integrais já falava: olha, estamos chegando, isso há 30 anos atrás, né? E agora? E quando a gente chegar perto do tamanho do átomo, o que vai acontecer com a eletrônica, pessoal? Não estamos longe disso. Lembra que a lei de Moore diz que a cada 18 meses, 24 meses, a gente consegue dobrar o poder computacional. A gente não está longe disso. Então, o que o Ministério da Defesa está com tecnologias quânticas? Também acho eu, por causa disso que eu estou falando. Pensa daqui a 10 anos, 20 anos. Aqui eu estava vendo, né? Eu vejo major, capitão, tenente-coronel. Se vocês forem daqui a 10 anos, oficial general, coronel antigo, onde que está o estado da arte? Nesse ponto que eu estou falando. Bom, então, a gente conseguiu fazer o que está sendo feito hoje em dia, o que será feito por causa da capacidade computacional. Hoje, ela é muito grande. Por que ela é muito grande? Porque a gente consegue miniaturizar o transistor. Mas a gente está chegando perto de uma barreira. Qual é a barreira? A barreira do átomo. Qual é a barreira? É a quântica, é a mecânica quântica. Então, uma das soluções qual seria? Então, eu vou tentar manipular a matéria no seu estado fundamental, tornar ela um instrumento de chaveamento. Faz sentido? Isso é possível? É possível. É possível usando o átomo. É possível. O spin do elétron é possível. Qual é o problema? Eu vou falar para vocês qual é o problema. Mas qual que é o grande ação quântica? Rodrigo, como que você vai conseguir essa quântica de 1 milhão de bits quânticos? Qualquer ruidinho, ele perde a coerência. É o fenômeno da descoerência, tá? Eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Conceitualmente, isso funciona? Funciona. Até por isso que o pessoal tem cuidado, fala tecnologias quânticas, porque você faz um monte de coisa, tá? Bom, então, a gente está nesse ponto, né? Qual que é o ponto que a gente está? Como o pessoal da Ucrânia mostrou, com drone praticamente
eu embarco um algoritmo de computacional, de navegação e perpetrou um ataque. Vai resolver a guerra? Não vai resolver, mas, senhoras e senhores, o prejuízo foi grande. Vocês concordam comigo que foi grande? Já imaginaram o aperto que o presidente Putin? Foi grande, eu daria, né? Por quê? Porque com a tecnologia, e assim, pessoal, ontem à noite eu estava aqui no hotel, na Lagoa, banca de TCC, de aluno de engenharia do quinto ano. Sabe o que que o aluno está fazendo? Controle autônomo de drone. Tem pessoal do quinto ano fazendo isso. Isso já é, assim, olha, é coisa de aluno de graduação. Porque tem um monte de biblioteca, muito poder computacional, mas eles também veem, né, na faculdade os limitantes. Por exemplo, ano passado eu dei um curso de visão computacional no último semestre da engenharia. Dá para você dar curso, 10º semestre. Ninguém quer ouvir o professor sexta-noite. É que nem você está aqui na ECM, 2h pouca da tarde, depois do almoço, ouvindo o Alexandre falar de IA. É dose, né? Mas isso, senhoras e senhores, é importante para vocês, hein? Para vocês isso é importante. A boa notícia é a seguinte, a meu ver. Se somos criativos e inteligentes, a gente consegue fazer aquilo que os caras lá fora fazem com muito menos dinheiro. Eu preciso de conhecimento, de propósito, unidade. Todo mundo tem missão. Vocês viram que no cenário naval, eu tenho acompanhado, tem a frota russa do Mar. Alguém tem falado nessa frota? Por que não? O que aconteceu com a frota russa do Mar Negro? Está parada. Porque os ucranianos inovaram com drones navais e conseguiram neutralizar meios navais aí de US$ 1 bilhão. É verdade isso? Sim, é verdade. Estou dizendo que drone naval vai resolver tudo, tudo. Mas, olha, o almirante lá do mar sem função de combate, né, operacional. Então, nós chegamos nesse ponto porque esquece ele a questão energética, porque realmente a computação ela cresceu de forma exponencial. Eu fui testemunha disso. Hoje, lá na universidade em São Paulo, eu moro em São Paulo, a gente tem kits de desenvolvimento em que há 10 anos atrás aquilo era uma estação de trabalho. Agora a gente dá para aluno, toma aí na iniciação científica para você brincar. Visão computacional, o que você quiser, tá? Agora, mesmo assim, e aí eu entro aqui no nosso assunto, eu preciso de um poder de processamento, mesmo assim, muito grande. Eu acho que tá aí. Você muda para mim? Pode mudar. Isso. Então, só para. Pode parar aí, por favor. Por exemplo, todo mundo tem ideia do que é um chat GPT, né? O que eu quero dizer assim? GPT consome megawatt para treinar o modelo, tá? Quando a gente usa o modelo está fazendo inferência estatística o tempo todo. Isso não é um treinamento, eu tenho que apresentar dados para o modelo. Eu estava lendo ontem à noite, a última rodada de treinamento do chat GPT, a OpenAI gastou 34 dias de data center, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o consumo da IA, seja a IA no núcleo da nuvem de computação, ou seja na borda da rede, né? O tema aqui é borda, né?
exemplo, todo mundo aqui, eu estou vendo, tem um tablet, um celular, isso é borda da rede, é edge em inglês. Inclusive, no final da apresentação, para quem tem interesse, eu coloquei um link para o artigo de revisão. Se você não conseguir baixar o arquivo, me manda um e-mail que eu te mando o arquivo, tá? O artigo científico. Não sei se aqui no ICM vocês têm acesso ao portal da CAPES, tá? Bom, então, a questão energética ela é crítica para o sistema embarcado. O que é o sistema embarcado? Por exemplo, o sistema computacional que está lá no drone. Eu estou falando do drone porque fica fácil de vocês entenderem. Seja drone naval, volante. Então, eu preciso de um sistema computacional, e isso é um desafio crítico, a energia. Por quê? Porque eu preciso, né? Eu preciso de, mesmo com toda a computação que a gente tem, com placa de vídeo, GPU da NVIDIA, mesmo assim, dependendo da tarefa, se eu processo vídeo, não precisa nem treinar. Isso vai demandar muita energia. Vai esquentar. Olha, vai demandar energia, né? Eu preciso de mais, né? Aumento o peso. Isso vai esquentar, degrada a furtividade. Então, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Então, a energia não é só no núcleo da rede. O que é o núcleo da rede? Por exemplo, o data center de alguém que está na Tijuca. É núcleo da rede, para a gente é. E a borda da rede? É o smartphone, é o drone naval, o combatente. Esse é o cara que está na borda da rede. Pode passar, por favor. Bom, ok, pode passar. Então, por que isso é importante? Nesse ataque agora que teve lá na Rússia, os bombardeiros estratégicos, uma preocupação do pessoal era posicionar o drone não muito longe. Alvo de ataque que eram aqueles aviões, né? Enormes, TU-195, acho o nome. Por quê? Porque, de repente, o drone teria. E é também outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Bateria é um gargalo na borda da rede. Se tem uma coisa que vale a pena, se tem uma coisa que vale a pena investigar é tecnologia de bateria, ok? Supercapacitor, bateria. Então, um recado aqui. Armazenamento de energia é um ok? Vou passar. Bom, então, energia impacta na computação, impacta no peso, na furtividade, na capacidade operacional, na autonomia. E isso, e aí eu peço para vocês, dar uma olhada no vídeo. É um vídeo muito legal que foi produzido por um jornalista, eu acho que em inglês. Ele mostra muito bem isso, tá? O que vai acontecer, o que a gente acha, um exército com IA, um exército sem IA, tá? Então, o exército que usa o que a gente chama de inteligência computacional, sem dúvida que ele será mais efetivo no teatro de operações, né? Então, isso vai impactar diretamente, eu achei aqui, a capacidade operacional, tá? Aí, agora, levando um pouquinho para o cenário naval. O submarino depende de bateria. O submarino convencional mergulhar no banco de baterias. Ah, e aí, não só no cenário. Ele está passando aqui, você podia voltar? Pode voltar. Então, olha lá. É, essa transparência ela já está antiga, né? Porque hoje eu vi, acho que foi o general, o C-ISR, ISR, né? Eu sou do tempo do C3I, mas tudo bem. Então, o impacto
na comando, controle, comunicação, vigilância, né? Vai ser tremendo. Então, a gente vai poder fazer muito mais com menos. Eu vi também o general falar de manhã que existe um plano de redução de pessoal, né? Isso é verdade. E os oficiais generais, eles trabalham com essa meta, né? Bom, drones e veículos autônomos. Também hoje, de manhã, falando algo que me chamou a atenção. Ele falou: por que que eu vou usar um combatente para, de repente, desminar uma área? Não era bem desminar o que ele falou, né? Mas fazer uma intervenção. Perder um elemento humano, né, a pessoa se machucar é um problema. Bom, aqui era um dado, uma curiosidade, né? O GPT-4, ele consumiu da ordem, pode ser 10 vezes isso, 7 vezes isso, de 1.000 tesouras para terminar o modelo. Então, isso é complicado, né? Por isso que, obrigado, por isso que a gente não ainda, a gente não tem isso. Por exemplo, treinamento offline do drone, não existe isso. O treinamento é offline, tá? Depois ele vai executar o algoritmo e vai fazer as previsões. Bom, existe um gap enorme entre a IA e Brother, é é o nosso dispositivo, tá? Temos muita tecnologia? Temos, mas o gap é grande. Daí eu estava falando com o professor Felipe, e ele estava me falando que os americanos têm uma proposta, né, Felipe? Você pode até comentar depois, de data center, e não é esse pessoal da Amazon, da Microsoft, né? No campo de batalha. Então, vocês precisam, como eu falo comumente correto aqui, da gente pensar um pouco fora da caixa, né? Terminando, a questão da energia, ela está muito relacionada com o aumento de emissão térmica, eletromagnética, comprometimento da furtividade, tá? E aí, o futuro? Talvez o presente, em um dado, né? As coisas que eu justifiquei aqui para vocês, né? O problema da barreira do átomo não vai dar integrar circuito. Daqui a algum tempo, não tem mais como, a gente precisa de muita tecnologia. Talvez seja a computação quântica. Tecnologias quânticas você não tem dúvida, né? Mas a computação quântica eu não tenho dúvida, tá? Um sonho, né? Computação quântica embarcada, bateria que eu tenho estudado isso nos últimos anos, e meu tempo acabou. Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para tirar as dúvidas, aqui e também fora da ECM, tá bom? Obrigado. Agradeço ao professor por levantar essas questões de miniaturização, eficiência energética e outras tantas que são tão importantes agora nesse contexto de IA também. E passo a palavra ao Dr. Felipe Jean da Costa, que é vice-líder no Laboratório de Simulações e Cenários da linha de IA, apresentando o tema Disputas Geopolíticas, Novo Cenário no Poder Mundial e Ambiente Marítimo. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer também o convite a essa estimada escola, né, e poder contribuir aqui com esse debate tão aquecedor aí, tão latente, né, no nosso dia a dia. Então, eu vou falar um pouco sobre esse cenário, né? Dentro desse contexto, temos uma pequena agenda aqui que eu vou trazer dos conflitos globais. Eu não vou me ater a esses conflitos, aos detalhes, porque já é de conhecimento notório de todos, né? Na sequência, eu vou trazer um pouco dos gargalos do ambiente marítimo, tá? Para a gente poder contextualizar isso de forma global.
o entorno estratégico do Brasil, tá? E o uso militar da IA, considerando todos esses aspectos, tá? Então, dentro desse contexto, nós temos aí, em termos de conflitos globais, ali na Síria, né, a gente viu aí a derrubada do regime Assad e a assunção ali de grupos dominantes, né? Temos também disputas ali ocorrendo na região da África, no Sudão, tá? Bem conhecido aí, né, em voga, o conflito da Rússia com a Ucrânia, tá? Também não vou me ater a esses detalhes. Israel ali disputando aquela parte da região da faixa de Gaza com a dominância do grupo terrorista do Hamas, né? Então aí a disputa não só com Israel, mas também com os Estados Unidos pela questão nuclear. Temos o Haiti aqui na América Central, com questões aí de guerra civil, de ambiente interno, tá, no Haiti. O próprio México com os Estados Unidos, né, não tem um conflito deflagrado, mas estão numa situação aí que beira a uma crise. Eu estive recentemente no México e o que mais você vê na TV lá no México é uma propaganda do governo contra o governo americano, tá? Então, estão num clima de tensão ali, tá? E Mianmar também, você tem forças rebeldes ali naquele ambiente, tá? A Península Coreana, Coreia do Sul e Coreia do Norte, você tem ali, envolve até o Japão nessas questões, tá? Essas tensões que já vêm se arrastando por séculos e se intensificado nos últimos anos. E aqui a questão do Mar do Sul da China, que envolve uma disputa também entre Estados Unidos, China e aí envolvendo Taiwan, tá? Então, esses são os conflitos que hoje estão deflagrados ou crises que estão instaladas dentro do ambiente geopolítico, tá? Bom, falando desse ambiente, algumas vulnerabilidades de suprimentos, principalmente, tá? O comércio marítimo, aí pegando um dado de 2022, ele cresceu 2,4%, tá? E aí isso representa mais de 12 milhões de toneladas de mercadorias que trafegam aí no mar, tá? E aí a gente tem alguns gargalos, tá? Que são os principais ali, o canal de Suez e o canal do Panamá. E aí a gente está falando sobre questões de conflitos que vão impactar dentro desses ambientes e também questões relacionadas a mudanças climáticas que vão trazer alguns prejuízos ali, principalmente no canal do Panamá. Voltando aqui, isso impacta em aumento dos custos, principalmente quando a gente está falando ali de economias menos favorecidas, as mais vulneráveis. Então, os pequenos estados insulares, eles acabam tendo um aumento exacerbado de mercadoria e acabam pagando um preço extremamente alto por conta disso, tá? E aqui a gente pode ver um mapa, né, com toda a rota marítima mundial. Então, a gente tá vendo aí milhões e milhões de rotas aí traçadas, tá, no nosso planeta. E dentro desse ambiente, nós podemos identificar vários pontos ali de estreitamento, né? Ou seja, canais estreitos, por onde essas mercadorias são forçadas a passar. Destacando aqui, então, o Estreito de Gibraltar, Canal de Suez, o Bab el-Mandeb, aqui o Estreito de Malaca e o Canal do Panamá, propriamente dito, tá? É o mais conhecido. Dentro dessas condições, nós temos aqui uma tabela que elenca, né, os riscos que você tem para cada um desses estreitos ou canais onde essas mercadorias são forçadas a passar. Onde está em rosa ali seria o risco mais alto, amarelo médio e o restante baixo risco, tá? E a gente está vendo aqui, ó, falando sobre pirataria, né? Nós temos o Estreito de Malaca, de Hormuz e el-Mandeb ali. Alguns desses, inclusive, atacados aí pelos Houthis lá do Iêmen, né? A parte aqui de cyberataque está um nível baixo, né? Para esse tipo de atividade.
Enfim, então tem e o restante ali se dá por conta de questões naturais, tá? Então, por exemplo, fumaça, inundações, secas e outros, tá? Agora, o que isso tem a ver com inteligência artificial que está sendo colocado aqui em pauta hoje, né? Essas atividades no campo marítimo, ela traz uma série de outras atividades acessórias que nós vamos ter para que isso ocorra, né? Então, eu estou falando ali de governança, de recursos humanos, de finança, de resiliência, que inclusive resiliência envolve lá a segurança física e a cibersegurança, tá? Operacional e o ambiente sustentável ali, tá? Então, tudo isso é um prato cheio para que a gente possa fazer aplicação também da inteligência artificial, tá? Outro ponto importante aqui que eu destaco é a questão da infraestrutura de dados submarina, né? Então, a gente tem aqui uma série de cabos submarinos que conectam hoje os continentes e os estados nacionais, e toda a comunicação, né, vamos dizer assim, nossa, trafega, principalmente naquilo que tange a comunicação web, por esses canais, tá? Por esses meios aqui. E ali do lado nós estamos vendo as áreas onde são feitos os reparos a manutenção e reparo dessas redes, tá? Que estão submarinas hoje. Agora, respondendo até a pergunta do professor Alexandre aqui, o comentário que ele colocou, né? Não só a parte civil da Microsoft lá dos americanos, mas também a própria China, ela está colocando hoje um data center debaixo d'água, tá? Para resolver parte desses problemas que foram mencionados aqui, para computação e inteligência artificial, tá? E a outra proposta também da China, que inclusive já está lançando um satélite para fazer também a mesma coisa no ambiente espacial, tá? Então, ela está buscando ir um pouco mais além e ampliar sua capacidade operacional no ponto de vista da inteligência artificial e da computação. Bom, falando de Brasil, tá? O que o Brasil tem aqui? Nós temos o nosso entorno estratégico, tanto no ponto de vista terrestre, quanto do ponto de vista marítimo, né? E a gente olhando aqui todo esse entorno que nós temos aqui, estratégico, nós estamos cercados aqui no Atlântico Sul por diversas instalações de nações europeias, né? Ou seja, nós temos ali na Guiana Francesa a instalação da própria França e as ilhas que estão circundando aqui de domínio do Reino Unido, tá? Aqui mostra um pouco disso também, e também a localização ali de pontos americanos, tá? E nesse outro mapa aqui a gente pode visualizar basicamente o que nós temos de instalações militares, não só no Atlântico Sul, mas também na América do Sul e na América Latina como um todo, né? Então, presença da Rússia, presença da China, presença do Reino Unido, França, Estados Unidos e também das frotas americanas, tá? E o Brasil possui a sua Amazônia Azul também, não é só o ambiente amazônico, mas também a Amazônia Azul, que detém aí uma série de riquezas, né, que a gente pode observar ali como ouro, minerais pesados, né, petróleo, então uma série de questões estratégicas para o nosso país que precisam de uma determinada atenção para a proteção e para que o país possa, de fato, explorar isso ao seu benefício, tá? Bom, falando de exploração, né, benefício do país, isso pode, olhando aqui o ambiente que nós estamos inseridos, né, isso pode entrar em conflito com o interesse de nações estrangeiras, né? E aí, o que acontece aqui? Nós temos uma classificação aqui, tá? Entre um tempo de cooperação, um tempo de competição antes de um conflito e um conflito armado propriamente dito. Isso se confunde bastante lá com a nossa doutrina, né? Que fala do tempo de paz, o tempo de
crise e o tempo de guerra, né? E aí a gente está vendo nesse cenário aqui que existe ali limiar, né, que é aquela linha tracejada em amarelo, que mostra aquela zona cinzenta, né, que ela pode ser alocada mais para frente ou mais para trás, ou seja, mais próximo do conflito armado ou mais próximo aqui da competição, tá? E é um dos campos onde nós enxergamos que a inteligência artificial, do ponto de vista militar, pode atuar. Ela pode auxiliar nesse reposicionamento dessa zona cinzenta, tá? Hoje, a gente observa que China e Estados Unidos estão vivenciando esse ponto, esse limiar, né, entre uma escalada de um conflito armado e efetivamente ter esse ponto de competição, tá? O pessoal costumeiramente fala da guerra comercial, da guerra fria, enfim, mas é isso que a gente está observando. Dentro das estratégias, tá? A gente tem aqui a questão dos riscos e oportunidades que a inteligência artificial pode trazer nesses aspectos, tá? Então, ela pode influenciar ou afetar, né, por exemplo, a sociedade como um todo, a economia, tá? As empresas de defesa, a capacidade militar, ali também está um pouquinho atrasado, porque eu também acompanhei mais cedo a palestra do general Gonçalves, e a gente já está um pouquinho atrasado ali, né, na questão da estrutura de comando e controle, outras coisas mais. Então, ela pode ter um impacto em todas essas áreas, tá? Aqui é um estudo de caso do Reino Unido, tá? E também, isso aqui do ponto de vista potencial. Do ponto de vista de propensão para uma vantagem estratégica, a gente pode ter aqui uma própria estratégia como um todo, orquestração, implementação, instrumentos de poder que podem ser impactados pelo trabalho da inteligência artificial, tá? E também as escolhas para que você tenha a dissuasão ali de algum tipo de ator, né? Então, tem vários tipos de ações que podem culminar também nisso. E tudo isso, né, está dentro aí de um ambiente interativo, né, onde eu estou trabalhando aqui oportunidades e riscos, tá, dentro desse cenário de cooperação, do cenário em que envolve a competição e o conflito, ou seja, paz, esqueci agora, paz, instabilidade e guerra, tá? Então é dentro desse ambiente que a gente pode observar todas essas oportunidades e riscos, tá? E aí como é que funciona nesse contexto essa conceituação do ciclo de vida de uma inteligência artificial, tá? Nós estamos falando aqui das características naturais de uma inteligência artificial. Essas características, ao longo do tempo, elas podem ser alteradas. Então, eu tenho a inteligência artificial de hoje, eu tenho a inteligência artificial que vai ser lançada daqui a 6 meses, né? E a inteligência artificial lá no futuro, tá? O professor Alexandre está falando aqui dos avanços da computação quântica, né? Como é que vai ser a inteligência artificial quando tiver esse recurso computacional disponível, tá? Então, tudo isso nós ainda não conhecemos, tá? Então, ela pode sofrer essa alteração aqui do seu estado, tá bom? Aplicações da IA, eu posso usar como suporte à decisão, né? Processo de automação e sistemas robóticos, tá? E aí, eu venho aqui para a questão da adoção da IA, tá? E as barreiras que vão impedir na implementação dessa inteligência artificial, e lá na outra ponta, que aí aprendi aqui uma coisa nova, né? A questão na outra fronteira, né? Aqui eu estou trabalhando, né, dentro da minha né? E lá eu tenho a outra fronteira, que é justamente a aplicação, tá? Então eu tenho lá, do ponto de vista geral, do ponto de vista militar e do ponto de vista de domínios ali, de nichos muito específicos, como, por exemplo, a questão nuclear, tá? Marítima, a parte aérea, cyber e space, tá? Bom, aqui é uma outra questão
pensando agora na teoria dos jogos, né, que nós temos dois atores, de um sinaliza determinadas informações e o outro deixa conhecer determinadas informações, mas os dois entre si não conhecem por completo toda a estratégia cultural, toda a estratégia militar, toda a estratégia operacional que nós temos entre um e outro. Então, estou falando aqui lógica de decisão, estou falando aqui de ativos e vulnerabilidades e de capacidades, tá? E a inteligência artificial pode ser um ponto de inflexão para auxiliar nesse conhecimento, nessa comunicação entre dois atores que estão ali compartilhando seus objetivos e informações, tá? Ou não compartilhando também. Então, o que implica isso? Alguns jogos de guerra, tá? Eles acreditam que, na verdade, você tem duas vertentes, né? Um que diz ali que você pode ter uma vantagem decisiva em função do seu adversário, né? Do seu inimigo, e o outro que você não pode ter, tá? Que a IA não vai conferir esse tipo de vantagem, tá? Então, isso cabe, no estudo, cabe, de fato, determinar se esse tipo de ferramenta vai auxiliar ou não, mas se as nações que estão despontando mais à frente, elas possuem estudos, data center, infraestrutura, uma série de coisas para isso, por que nós não vamos fazer também, tá? Então, aqui a gente tem também o impacto na teoria clássica da dissuasão, né? Então, pensando em todos os processos aqui, nos conceitos de dissuasão, de imposição de custos, denegação de ganho, credibilidade, atribuição, persuasão, e a vantagem ali que você tem de defesa e ataque também, tá? Não vou entrar muito, porque o tempo está terminando, mas só para a gente entender um pouco aqui, esse é o índice global do ano passado, tá? De inteligência artificial, indicando que os países que estão aí o top 15, tá? Isso vai variar de acordo também, tá? Com infraestrutura, com a capacidade, com uma série de parâmetros que você tem para avaliar isso, para determinar até a intensidade desse uso da inteligência artificial no ponto de vista militar dentro de cada nação dessa. Tá? E para a gente finalizar, existem, então, riscos que nós temos que avaliar e oportunidades também do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional. Tá? Então, a gente tem que fazer um balanço entre essas duas vertentes, tá? Para estabelecer mecanismos de governança que vão trabalhar do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional. Eu estava ouvindo falar também na palestra mais cedo nós temos aqui a ética, né, vamos dizer assim, a ética no uso do armamento, a ética no uso da inteligência artificial. Só que a ética que o Brasil tem, às vezes, não é a ética que o cara do Irã vai ter. Não é a mesma ética que o cara lá do Paquistão vai ter, que o cara de Israel vai ter, que dos Estados Unidos vai ter. Então, é isso que eu estou falando aqui, os mecanismos de governança no aspecto internacional. E no aspecto nacional, é justamente nós adotarmos, aí, explorar de forma, do ponto de vista militar, e fortalecer o poder militar brasileiro. Então, é isso que eu queria trazer aqui, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, professor. Dando prosseguimento agora à palestra da professora doutora Lia das Graças, líder do Laboratório de Simulação e Cenários da linha de IA, com o tema Emprego da IA em Simulações e Cenários. Por favor, professora. Boa tarde, obrigada pelo convite, primeiro pela variedade dos temas, a profundidade que nós estamos tratando. E eu sou a Lia da Graça, sou líder de pesquisa em tecnologias quânticas e AQT. Nós estamos debaixo do guarda-chuva do nosso comandante Correia, que é o pesquisador líder dessas mais de uma dúzia de pesquisa. Então, eu agradeço pela temática, primeira coisa.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justificar o uso da inteligência artificial em linhas um pouco até agora, nos últimos anos, bastante ortodoxas em metodologias de simulações, ou seja, foresight e forecast. Em português, a gente usa simulações de cenários, mas muito na e nos Estados Unidos, a gente usa mais probabilística forecast, né, que a gente usa porcentagens de probabilidade, estudos quantitativos, e nos quantitativos a gente usa forças, são narrativas, são cenários possíveis, são previsões. Essas três linhas, não dá tempo de passar, mas são escolas conhecidas, pessoas conhecem muitos métodos aqui na escola, inclusive aqui. E a gente parte do sentido de desenho de cenário do que pode acontecer a partir dos dados, das informações e variáveis que estão disponíveis para nós. Então, o que seria seria fazer justamente a varredura, coisa da justificativa, varredura daquilo que seria variável, um fator que eu não estou encontrando em campo, que não tenho conhecimento. Então, por exemplo, uma aplicação muito recente, se eu estou fazendo um foresight do Oriente Médio, e eu sei que existe há 1.400 anos um termo que eles chamam de fear, né? Dos xiitas em relação aos sunitas, eu vou desprezar esse ator sunita e os proxies dele. Então, a minha análise vai ficar empobrecida, porque ela os atores, por exemplo, Estados Unidos, Israel, quando ele tem outros proxies. Então, essa varredura pode ser feita pela inteligência artificial. Então, essa é a primeira justificativa, que é como ferramenta auxiliar de fatores. Lembrando que, desde lá atrás, quando a gente faz cenários, então, em cenários políticos, econômicos, de defesa, os atores, com a intervenção dos atores na geopolítica, etc. Estou dando só um exemplo do que seria a falta dessas variáveis ou ponto cego que pode aparecer no meu cenário de futuro. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma previsão econômica. Então, isso é uma coisa que todo mundo conhece. Por acaso, se o governo amanhã resolve mexer na taxa de câmbio, isso muda e o governo não está nessa equação. Então, isso é exatamente o ponto cego. Então, existem variáveis que são muito claras quando eu olho nessa curva, mas não são nada claras quem está modelando, quem só com estatística e não tem familiaridade com esse tipo de cenário, tipo de variável. Então, dependendo do cenário que a gente está desenhando, nós vamos ter que consultar outros departamentos que a gente não conhece. Bom, outro fator, não sei se os senhores se lembram, 2002, tá, foi uma de dado por um estatístico e psicólogo ao mesmo tempo. Por que eu estou mencionando esse Nobel? Porque em cenários a gente tem algumas histórias que têm passado, a gente tem um diagnóstico e nós contamos alguns cenários que vão me explicar todo esse desenrolar até o futuro, com as variáveis que eu tenho, com os fatores que eu tenho. E tem que ser muito bem explicado. Então, preciso hoje se defer que qualquer decisão é racional.
começo a falar de inteligência artificial e decisão, nós temos duas coisas. A primeira, a decisão humana é visivelmente irracional. Não se pode levar em conta somente uma decisão humana de pessoas, porque isso foi provado em 2002. Essa é a primeira coisa. Então, a inteligência artificial entra fazer uma lista de alguns vieses. Essa é outra justificativa. E aí a gente entra em como que as escolas podem criar o possível. Então, elas têm as vertentes delas. Então, não tem tempo de falar de todos, mas tradicionalmente até o Felipe trabalhou com que eu vi mais probabilística, que ela tem uma linha bastante quantitativa, sempre gostei de usar, por causa da massa de dados, a disponibilidade que os Estados Unidos têm em trabalhar com isso. Depois tem a outra escola vai que é mais intuitiva e também muito de símbolos. Tem a escola francesa, que ela lida mais com estrutura e sociologia. E aí a gente pergunta qual que é a melhor, que precisa de água, sim. Todas agora vão ter que utilizar a inteligência artificial. E todas são complementares. Estou partindo de uma massa de dados heterogênea. Segundo, que a IA vai fazer a varredura de mais globalizada possível daquilo que está faltando nos meus cenários. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer mais fatores para a decisão. Lembrando que, quando tem cenários, quando tem as simulações, forecasts, nada disso é para acertar o que vai acontecer, e sim para que hoje eu, tomador de decisão, estrategista, possa ter um máximo de informações para poder tomar uma decisão hoje, ok? Então, isso foi mostrado aquele ranking da IA. Quer dizer, aonde que estão sendo disponibilizados, quais países estão saindo na frente e com forecasts mais atualizados. Eu lembro de 2004, desses dados, com certeza a Lambda pode ser muito tradicional e uma massa de dados muito grande, pode ter publicado os dados de 2025, mas ela tem os dados de 2025, tá? Certamente, então, quer dizer isso? Quer dizer que o meu cenário tem que ser retroalimentado. Normalmente, o que acontece? É uma costura entre os cenários, não é um só. E aí sim, o decisor vai adaptando e monitorando os cenários dele para tomar a decisão. Tá? Então, aquela que a gente acabou de mencionar, o estilo de trabalho, as metodologias que não dá para entrar tá, agora, a gente passou rapidamente. Então, o que tem de desafio, né, para desenhar cenários? Normalmente, quando a gente está falando de escolas diferentes, trabalham com sociologia, estatística, tudo é muito departamentalizado. Então, as áreas de conhecimento normalmente não se comunicam. Às vezes não, muitas vezes há problema de terminologia em comunicação. E a inteligência artificial, ela pode aproximar essas áreas, porque eu preciso de estudos estatísticos para usar hoje os meus estudos qualitativos. Até pouco tempo atrás, eu vi uma resistência muito grande, não sabia como fazer isso. E hoje, sim, existem maneiras de quantificar discursos, processamento de linguagem natural, frequência de palavras, tudo isso, escala Likert em questionários. Então, assim, não
mais desculpa, a gente não pode mais dar desculpa de não conseguir quantificar variáveis qualitativas, tá? Agora com inteligência artificial. Então, é um facilitador. Existem faculdades, por exemplo, dentro da Hebrew University, o departamento de computação está dentro das ciências sociais para garantir que todos os estudos que saiam dali saiam com análise quali-quant e não apenas narrativa. Tá? Então, esse é um grande avanço. O que acontece no Brasil tem muita resistência na comunicação, e as revistas mesmo, até para publicação, são muito especializadas. Então, essa integração é uma coisa que a gente pode ter facilitada com a inteligência artificial, tá? Então, já mencionei a quantificação, e o que ela pode ajudar. E aí o processo, não dá tempo de passar, tá? Todo o processo para a gente chegar em cenários de futuro, isso é bem documentado. Esse daqui é uma bibliografia da doutora Elaine Marcia, que trabalha bastante lá para o nosso laboratório, e é já consagrado. Então, aqui, a gente chega no estado da arte de exemplos do que, na prática, a gente consegue chegar de aplicação na manutenção da inteligência artificial. A gente pode ver o uso de combustíveis, a distribuição para diminuir o custo do aluguel no ponto, planejamento de carga e diminuir combustíveis pelo planejamento de rota. Assim, até agora existiu já uma movimentação e um aprimoramento de tanto algoritmos quanto de técnicas e que já estão sendo publicadas sobre isso. Então, na prática, não é um submeta, e que vai ser publicado lá pelo sênior, o professor de vocês, o Fernando Manuel de Moreira. É um estudo nosso mesmo, que é das tempestades geomagnéticas que atrapalham nas comunicações dos senhores, né? Então, a gente fez um algoritmo de edição, né? Vamos colher a regressão com os dados reais no INPE, para ver se dá a acurácia de mais 60%, tá? Então, esse é um trabalho que é um trabalho real e que é útil para os senhores, e é atualizado, e vem de uma referência bibliográfica de outros trabalhos que eles utilizam técnicas diferentes que vão evoluindo a cada ano. Então, por exemplo, um estudo que se baseou em raios X solar, outro em UV, outros híbridos comparativos, né? Outros que já emitem um alerta de tempestade após a detecção de tempestade. Então, você tem aplicação em cima da predição, está bem avançado já, tá? E aí, o que a gente explorou até aqui? A gente explorou tudo que a IA tem que fazer para nós, né? O que vai ter daqui para frente? Tomada de decisão cada vez mais frequente, que a gente já testou o uso físico da inteligência artificial. Mas a tomada de decisão é uma responsabilidade muito humana. E aí a gente viu a comparação entre dois sistemas completamente diferentes que não são comparáveis nunca, e isso é uma comparação bastante temerária fazer uma comparação entre esses dois sistemas. Eu vou já me explicar. Nós temos um sistema de decisão muito bem testado, massivamente testado, milhões de vezes, uma certa inteligência confiável, e eu estou falando da tomada de decisão humana e não da máquina. Ok?
Normalmente, um sistema de decisão, nós demonstramos o aprendizado, nós explicamos o aprendizado, a demonstração não está disponível. Por exemplo, um capitão que saiba navegar, ele tem que fazer saber ler, saber as rotas, não provocar nenhum acidente. Então, isso é uma demonstração. Explicação, para me alinhar quando eu não tenho uma demonstração. Muito bem. O que acontece nesses dois sistemas? O sistema humano, a gente já sabe que ele é previsivelmente instável, mas ele tem umas respostas que são já previsíveis. E o da inteligência artificial, ele tem uma caixa preta que muitas vezes ele faz um aprendizado, e eu não sei explicar, ou ele, às vezes, tomou uma decisão, dá outputs corretos com aprendizados errados. Eu posso explicar isso da seguinte maneira. Vamos pular já, porque... Quanto tempo? Então, eu tenho um aprendizado aqui. 5 minutos. Olha aqui, eu peço para a inteligência artificial voltar e me separar o que é lobo, o que é um cão. E aparentemente, essa separação está perfeita, né? Mas ela não está, porque o sistema aprendeu que o lobo é lobo por causa da grama. Portanto, se eu jogo um lobo numa grama, ele vai conseguir fazer essa separação. E aí que a gente entra com o conceito de explicabilidade, explainable artificial intelligence. Por quê? Porque eu tenho os outputs, mas eu tenho que ter de transparência e de auditoria dos resultados que eu estou colocando. Então, por exemplo, como que eu vou detectar agora, muito recente, em Gaza, um terrorista, se ele está vestido de civil? Então, qual é a massa de dados de aprendizado que eu não tenho? Então, eu não consigo nem treinar, nem tirar esse output. Vocês vejam, desde a parte do tratamento de dados, do tratamento de dados, a dificuldade. Não é fácil. Eu preciso ter, e muitas vezes se fala em viés. Outro assunto que precisa ser muito bem esclarecido, a coisa do viés. Se fala em viés é porque o tratamento está errado, porque não foi cuidado. Se a gente for ver, nós não temos todos os dados, ou o próprio livro usado. Prestar atenção no treinamento, porque se eu tenho um veículo autônomo e eu ensino para ele que eu estou dirigindo, e ele tem que fazer uma baliza mais importante no cadastro, como que eu vou falar para a máquina que ela tem que usar que tem que estar com o cadastro amarrado? Não existe. Eu tenho que limpar o banco de dados. Então, é uma dificuldade muito grande e que, desde a parte operacional, curadoria, tática, até o tomador de decisão, todas as pessoas são importantes para isso, tá? Então, das fluxos ou processos desejáveis mais perfeitos é esse. Eu tenho, por exemplo, um reconhecimento de um alvo, que é feito pela inteligência artificial. Chegando no reconhecimento, eu passo para o looping do humano para autorizar, porque se é realmente um alvo, ele dá ok, para eu ter responsabilidade naquilo que eu estou fazendo. E aí poder explicar e ter a questão ética. Então, todas essas perguntas e questionamentos têm que ser feitos para o programador estatístico, o cientista de dados, que são áreas muito novas. Então, a máquina, às vezes, ela se comporta, a gente pode dizer, como um bebê, porque ela está aprendendo. Espero que ela tenha resultados outputs sem ter um histórico muito grande, como
bem, tá? Então, eu acho que quem resume muito bem é esse cientista, esse físico, né? Então, quando a gente reduz essa defasagem da tomada de decisão humana, que é muito subjetiva ainda, da máquina, que é bastante eficiente, mas precisa ser muito bem treinada, a gente consegue chegar, não necessariamente nos cenários que a gente imaginou, mas em futuros que a gente consegue ter mais previsibilidade. Muito obrigada. Obrigado, professora. Dando continuidade aqui ao prosseguimento da mesa, eu chamo o senhor Richard Guedes, pesquisador também da linha da simulações e cenários de IA, com o tema IA, defesa cibernética e inteligência, uma abordagem naval. Por favor. Boa tarde, senhores. Vou falar sobre IA, defesa cibernética e inteligência. Sobre mim, eu tenho curso de segurança e defesa cibernética pela Escola Superior de Guerra, colega de turma também Cruz. Sou autor desse livro Correlação e Extração de Inteligência a partir de plataformas abertas de Cyber Threat Intelligence, pela editora Dialética. A gente começa aqui pela agenda. 01 Ambiente Estratégico Marítimo Atual, 2 IA no poder naval, defesa cibernética no ambiente marítimo, inteligência naval, guerra cognitiva e conclusões. Ambiente estratégico no marítimo atual, a gente vê que os navios cada vez mais conectados enfrentam riscos cibernéticos crescentes, com ataques afetando portos, sistemas de bordo, guerra moderna, valoriza eita, saiu aí. A guerra moderna valoriza a superioridade da informação com IA, integrando dados de múltiplas fontes para decisões mais rápidas, né? Na Ucrânia, a gente tem um sistema chamado lá de Delta. Esse sistema ele faz toda a integração de dados no teatro de operações, que tem IA integrada que analisa imagens, sons, textos, né, para gerar inteligência acionável no campo de batalha, ali no seu teatro de operações. Nisso, a gente vê o organograma, como se fosse um teatro de operações das comunicações, tanto naval, ali por satélite, sistemas integrados de C2, GPS, ali, satélites, comunicações, tanto aviões, drones, radares, câmeras, também a parte de interceptação de sinais relatórios de tropa. Ainda na IA no poder naval, a inteligência artificial ela tem revolucionado o poder naval a otimizar a manutenção preditiva, para antecipar falhas, reduzindo custos operacionais. Sistemas autônomos como drones, subaquáticos e embarcações não tripuladas, a IA garante maior precisão, autonomia e missões críticas. Como a gente visto aqui nessa parte, onde tem ali o sistema Delta, que é utilizado na Ucrânia, onde correlaciona todos os dados no teatro de operações, ele é baseado nesse ISR, né? Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Envelhecimento. Continuando a IA, no poder naval, eu trago modelos de linguagem, que executei alguns testes nesse tipo de modelo, eu trago aqui o Oliana, tem até um comandozinho ali em CURL, toda IA ela é baseada em prompt e o RAG, né? O prompt ali você fala o que a IA tem que fazer. Quando o usuário ele faz uma consulta, ele gera umas respostas específicas que quem criou essa IA modelou ela já para poder trazer essas respostas. O RAG é um pouco, sabe, como se fosse uma predição, né? Se o usuário fizer isso, traga isso, coloque em lista, pode buscar no Google, outras fontes de consulta. Então, você cria um modelo ali de resposta que a IA vai dar interagindo com o usuário que está realizando esse tipo de consulta. Aqui é o Oliana, onde eu fiz ali, eu botei para rodar no meu notebook mesmo, tirei um printzinho. Aí tem o promptzinho do Oliana, ali
comandozinho só para dizer qual modelo de linguagem que eu tenho, olhando ali, o teste que eu estou executando com o DeepSeek, né? É um modelo de linguagem focado para revisar o código, algoritmo, criar também o algoritmo. Aqui eu trago o Olhama, mas que é interface gráfica. Em vez de ficar interagindo com a IA naquele prompt de trás, esse prompt aqui, se você interagir com ele e colocar um comando qualquer, a IA começa a alucinar. Já fiz esse teste, eu pedi para fazer tal coisa, ela começou a fazer uma derivada. Eu não pedi derivada. Aí a IA alucina muito. Então, a gente pode tanto desenvolver uma interface de interação com a IA, ou pegar algumas pontas. Esse Open Web, open source, aí eu coloquei no Docker, no container, como se fosse um servidor. E isso, aqui eu trago estúdio, é como se fosse um Olhama, mas uma interface gráfica. Comecei a testá-lo também, testei a nível também de programação, esse Olhama, ele cria um servidorzinho. O único problema desse LM Studio que eu encontrei foi na integração, porque o próximo, que é esse Open Web, ele foi desenvolvido mais para rodar com o Olhama, através de localhost ali, 27001. Aí eu bugzinho o IP direto da máquina lá de API que ele consegue reconhecer. Aí, voltando para cá, esse modelo de linguagem que eu comecei a testar aí, esse FDN, né, iFoundation Sec 8B, é um modelo de linguagem desenvolvida pela Cisco, é um modelo de linguagem todo treinado cibernética, ele já tem ali no seu treinamento tudo que é CVE, vulnerabilidades em sistemas, então qualquer consulta que fizer, ele vai reconhecer qualquer ação, dependendo do prompt que a pessoa criar ali junto com o REG. Aí aqui está um testezinho, coloquei para funcionar no mesmo, na Open Web, né? Pedi ele para gerar um exploit ali em Kali Linux baseado numa CVE de 2012. Vocês vão entender mais para frente o porquê dessa CVE. Na porta 22, que é uma porta SSH, né, OpenSSL, ali eu botei... eu esqueci de tirar uma... não, tá, tirei, botei como se fosse IP local. Aí ele vem e gera um exploit ali para Kali Linux para explorar essa vulnerabilidade. Então, é um modelo muito fantástico para defesa cibernética, tanto para ataque quanto defesa, pela quantidade de dado treinado e vulnerabilidades que ele tem. Passar para o próximo, que é o espaço cibernético. Isso daí foi retirado até do MD3008 de 2014, né? A gente sabe que a doutrina de operações ela foi atualizada, mas o que é o espaço cibernético? Quer dizer, o espaço cibernético ele é vital, né? Virtual, composto por dispositivos computacionais conectados em redes ou não, onde as informações digitais transitam. Então, se a gente tem ali um navio, se ele estiver conectado na rede global, ele está trafegando também no espaço cibernético. E um navio, como a gente viu, os sistemas da fragata classe Tamandaré, ele tem diversos tipos de tecnologia, como radar de superfície, alças, metralhadora, e hoje em dia alguns já tem inteligência artificial ali para poder acertar melhor o alvo, direcionar o canhão. E passar aqui para o próximo. Aqui dentro da doutrina, a fonte eu tirei lá do SSDC da Escola Superior de Guerra. A gente tem ali aquele escudozinho do Condeciber, CDCiber também utiliza, que é a parte de proteção, exploração e ataque, né, onde a proteção é toda a parte ali de defesa, né, para proteger contra qualquer tipo de ataque à infraestrutura. A exploração se limita na parte ali de inteligência, mais coleta. Quando ocorre a exploração dentro do teatro de operações, ali no campo de batalha, se limita dentro do alvo, fica coletando informações, exfiltrando informações até que a parte de ataque, que é a parte de destruição do seu alvo. Aqui, a Rússia faz muito isso daí, a China faz, fica anos ali coletando, exfiltrando informações dos seus alvos, até que
Numa guerra, como a Rússia já fez, ele vai lá, detona ali com a wipe, ali, um satélite, um terminal, infraestrutura de energia elétrica do país. Aqui eu criei um fluxograma, praticamente, né, de como que pode tipo de exploração, onde se inicia a obtenção de informações, a parte inicial de coleta, onde você começa a coletar informações do seu alvo, como IP, ativos, ali, versões de sistemas que estão rodando, portas e serviços, e diversos outros tipos de fontes. Também rede social, tu consegue muita fonte ali dentro das redes sociais, dentro do seu alvo. Identificação de vulnerabilidades, quando o atacante ele identifica, ou pode ser também o pessoal de defesa, não é só atacante, né? Que é defesa, para você preparar a sua defesa, a melhor defesa é você testar a sua defesa, né? Através de um ataque de uma equipe de guerra. Sistemas operacionais e softwares de atualização, sem as facas, os críticos, ataques de phishing, segmentar uma rede. Aqui a gente tem fontes aí de inteligência, que a gente tem um termo chamado agente, que é inteligência adversa. Qualquer móvel tem um ID, que esse ID onde as necessidades ali aparecem no celular. Então, qualquer celular rastreável, esse ID. Aqui eu trago funciona existe como agente, tudo integrado para a inteligência acionável, acabando, parte de operações psicológicas, não vou conseguir falar muito, a gente tem ali a guerra cognitiva, aqui tem, eita, ih, rapaz, caraca, vamos lá, ali tem operações psicológicas, tanto branca, negra, cinza, o que eu trouxe aqui, o modelo, e eu desenhei baseado nos americanos aí, os grupamentos de operações psicológicas dos Estados Unidos, a gente vê toda a parte de inteligência, a parte de propaganda, tudo funcionando. Consegui explicar bem como que funciona. Eu fazer um curso que eu fiz no Peru de operações psicológicas e psicossociais, aí eu acabei pegando esse fluxograma deles, aí eu concluo. A supremacia política do século XXI é investir hoje sobre tecnologia de educação, sobre a isso é essencial.